Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos que ocorreram ao redor do mundo. Pessoal, o meu vídeo de hoje vai ser um pouco diferente e longo, mas veja até o final porque aqui deixarei dicas de como não cair nas mãos de seitas. Vocês sabem que eu sempre trago o caso e depois eu faço o comentário, o que eu acho a respeito do caso, dou minha opinião, mas nesse caso eu preciso fazer o sentido inverso. Vou começar pelo fim, que esse vídeo possa chegar até a jovem brasileira Giovanna Filetti, porque eu não sei se ela vai conseguir ver o vídeo todo, então eu preciso me dirigir a ela primeiro. Eu peço que vocês coloquem esse vídeo em todas as redes sociais que você tem, envie esse vídeo aos seus amigos, principalmente se vocês têm amigos morando no México, Costa Rica, Alemanha, divulguem esse vídeo, é muito importante. Eu gostaria apenas de pedir que não façam comentários derrogatórios contra essa jovem, porque seja ela membro de uma seita ou seja ela vítima do tráfico humano, de qualquer forma, ela é uma vítima e nós não podemos imputar culpabilidade jamais às vítimas. A Giovanna Filetti, ela é uma jovem brasileira de 24 anos, produtora musical e cantora, tem uma voz linda. No início de 2020, ela viajou ao México em busca de encontrar-se espiritualmente. E ela foi lá para ficar 15 dias, mas ela foi ficando, e até que ela acabou se unindo a um grupo que é uma seita religiosa chamada Ashram Shambhala, fundada em 1998 pelo russo Konstantin Rudiniev, que passou 10 anos na prisão na Rússia por violação de menores e também esteve em hospitais psiquiátricos por muito tempo. No início, a Giovanna estava mantendo contato com a família dela, porém, em 15 de novembro de 2022, ela cessou toda a comunicação com a família e o pai dela registrou o desaparecimento dela junto à Interpol. E somente após o desaparecimento dela ter vindo à tona, a Giovanna fez um vídeo aí de 1 minuto dizendo que ela não estava sumida, ela estava viajando pela Europa, como se estivesse de férias. Oiê, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui para compartilhar que eu tô viajando muito. Eu vim pra Europa, tô fazendo uma viagem aqui na Europa, porque eu tô num caminho novo, que é o caminho da consciência de Krishna. Telefonou para os pais, basicamente, para pedir que retire o boletim da polícia de desaparecimento dela. Ela disse estar no México, mas a Interpol disse que a última entrada foi na Alemanha. Ela não forneceu o endereço onde ela se encontra, apesar de o pai insistir muito que ele só queria saber, para garantir que ela estava segura, que ele desse o endereço dela, e ela simplesmente nunca deu. O Insta dela, que estava desativado, está ativado novamente, e ela apareceu dizendo estar noiva de um rapaz, que também é um membro da seita, pelo visto, há muitos anos, que diz que ele ressuscitou após 3 dias que ele estava sem vida. E eu também tenho aqui uma companhia, uma companhia de vida, meu parceiro de vida, porque a gente vai casar muito em breve e eu senti de compartilhar aqui com vocês essas novidades. Bom, Feliz Natal pra vocês, eu espero que vocês também possam fazer muitas viagens nesse final de ano. Oi, gente, aqui é a Dora. Eu queria compartilhar com vocês aqui que... Bom, eu estou de férias, né, aproveitando muito, e eu fiquei sabendo que as pessoas estavam procurando, mas, gente, eu estava aqui o tempo todo, só estava de férias, e ainda estou. E eu estive comunicando com a minha família hoje, com a minha mãe, com meu pai, foi muito bom entrar em conexão com eles, e eu espero que você tenha um Feliz Natal com a sua família também, de muita paz, de muito amor, de muita união. Oi, pai, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque você queria saber a verdade, e eu espero que você possa escutar muito bem o que eu vou te falar, porque essa é a verdade, porque eu não quero compartilhar minha localização. Eu não vou dizer nem até se eu tô bem ou não, porque não é isso que você realmente está preocupado. Você está preocupado em saber a minha localização, saber onde eu tô. Mas, sinceramente, pai, vamos ver a verdade. A verdade é que eu não quero falar com você, né? Não quero falar com você
Eu não quero ter contato com você. Então a família basicamente não tem mais notícias dela, nem sobre esse homem. O pouco que eles conseguem saber é porque agora ela reativou o Instagram, que nós não sabemos se é ela que está mexendo ou se é alguém da seita. Então às vezes ela posta ali um vídeo ou outro e pode não ser ela postando, mas talvez alguém da seita, né? Ela foi vista também no ano passado em Los Angeles como uma mulher que se autodenomina uma xamã, Madonna. No curso desses vídeos, vocês verão que todas as mentiras que ela conta aos adeptos foram checadas e desmascaradas. A família teme pela segurança da Giovanna, então, primeiramente, essa mensagem é para ela. E terão aqui vídeos inéditos. Se você estiver vendo esse vídeo, Giovanna, por favor, se você não puder assistir o vídeo inteiro, pelo menos tente, porque eu vou mostrar aqui vídeos inéditos, feitos dentro da seita. E a maioria dos vídeos foram cedidos pela ex-concubina do fundador dessa seita, o nome dela é Yelena Zakharova, uma russa. Ela ficou 28 anos na seita, mas graças a Deus se libertou em 2017. E todos os vídeos, todos os fatos contados aqui estão no processo da Rússia, pelo qual o Konstantin Rudniev foi condenado e cumpriu pena na Rússia. Então vamos lá. Para você agora, Giovanna. Giovanna, nós não sabemos se você está por livre e espontânea vontade ou se você está sendo mantida contra a sua vontade, você é vítima do tráfico humano. Então, por favor, se você for vítima do tráfico humano, quando você estiver em público, ou talvez quando você venha fazer algum vídeo e postar no Instagram, faça esse gesto. Esse gesto é conhecido mundialmente como estou sendo mantida em tráfico humano. Muitos ativistas ao redor do mundo já conhecem esse sinal. Aqui nos Estados Unidos quase todo mundo conhece, está sendo muito divulgado. Então, se você estiver fazendo um vídeo no Instagram, por favor, tente fazer esse gesto. Eu estou acompanhando diariamente para saber se você posta ou não. E se eu perceber que você fez esse gesto, eu saberei que você é vítima de tráfico humano. E fica aí para todos vocês. E este é o sinal. Você coloca a sua mão assim, você coloca assim e você faz assim. Isso quer dizer, eu sou vítima do tráfico humano. Novamente, coloca a sua mão, faça assim e faça assim. Muitas pessoas vão reconhecer esse sinal e saberão que você é vítima do tráfico humano. Você pode estar falando num vídeo, gesticulando e de repente, rapidamente, faz uma coisa assim. Eles jamais perceberão, mas nós que somos ativistas contra o tráfico humano, perceberemos. E daí podemos tomar as medidas necessárias. Então, eu gostaria de pedir a você que fique muito atenta a tudo que vai ser colocado aqui nesse vídeo, porque ele é de suma importância para você entender que o que você acha que é uma busca do subconsciente de Krishna, você nada mais, nada menos está dentro de uma seita. Inclusive, essa xamã Madonna, que mudou de nome, ela foi desmascarada num podcast, eu vou estar colocando aqui, link na descrição, rebatendo mentira por mentira que ela contou e que ela conta em todas as vezes que ela vai participar desses cursos pelo mundo afora. Eu vou estar desmascarando aqui, mas esse desmascaramento foi feito através de uma jornalista americana pop. Giovanna, você sabe que a proibição de ter contato com a família, basicamente, é uma das regras da seita. Lógico que eles não dizem, você não pode falar com a sua família, mas eles te convencem que a sua família, os seus amigos, por terem pensamentos diferentes dos seus, essas pessoas, elas vão acabar retendo a expansão do que você está procurando, do seu eu, do seu subconsciente. Mas acontece que você tem que pensar que um homem que praticou e ainda pratica orgias, agride mulheres, humilha, degrada, pratica bestialidade com animais. Este é o homem que dá esses ensinamentos para Ashram Shambhala. Todos os vídeos vão estar colocados aqui. O que eu puder e o YouTube passar, vocês vão poder ver de acordo com o que é decente para ser mostrado. Então eu só queria pedir para você que pense, após terminar esse vídeo, se você tiver que parar agora, que moral um homem desse tem para convencer você da teologia dele quando ele proclama a promiscuidade a quatro ventos. A seita prega não ter contato com a família, como eu falei antes, mas o criador da seita tinha contato com a família dele o tempo todo. Tem até foto dele com a avó. Ou seja, o que ele impõe aos outros, ele não cumpre. A sua família,
Giovana somente quer um contato mais próximo com você. Creio que eles não estão aí com o intuito de fazer você abandonar suas crenças, tentar você mudar de opinião, te convencer. O que eles querem é somente que você esteja de volta na vida deles e que eles saibam que você está segura. É a única coisa que eles querem de você. E que você volte a fazer parte da vida dele. Infelizmente você os abandonou, mas eles continuaram no mesmo lugar e de braços abertos. A sua família não está simplesmente dizendo que se você voltar em contato conosco, você tem que sair disso amanhã, você tem que pegar um voo, você tem que fazer isso. Não creio que seja o intuito deles, mas sim saber que você está segura, que você não é vítima do tráfico humano, porque muitos têm dúvidas. Eu também tenho dúvidas se você não está sendo mantida contra a sua vontade e postando esses vídeos todos sorridente, tomando chazinho, e que tudo isso nada mais é do que parte do grupo. Então você sabe muito bem que tudo que nos aprisiona não nos dá a liberdade. Você que está em busca da subconsciência de Krishna deve muito bem saber disso, que nada que nos aprisiona nos faz bem. E quando alguém coloca a hora que você tem que levantar, o que você tem que fazer, permissão que você precisa ter, eu gostaria de saber, se você não é vítima do tráfico humano, você pode ir aonde você quiser, você é livre para cantar como você cantava, livre para usar o dinheiro do teu trabalho e não ter que dar esse dinheiro para ninguém, livre para pegar um avião a hora que você quiser encontrar-se com a sua família, livre para dar o número do telefone e o endereço. Isso é a prova de que você não está sendo vítima do tráfico humano, porque o trabalho escravo não remunerado também é uma forma de escravidão. Eu não sei se que você está fazendo aí, se vocês participam desses congressos e vendem livros e workshops, e você mesmo que é bom na sua conta não entra um centavo. Isso é considerado trabalho escravo, isso também é parte do tráfico humano. Então, por favor, Giovana, retome o contato com a sua família, e é isso que eles querem. Agora vamos começar o caso de hoje aqui, que eu vou explicar quem é esse homem, quem é essa seita. Ele nasceu na Rússia, ele tem hoje em dia entre 55 a 60 anos de idade. Em 1986, enquanto ele serviu o exército, ele tentou convencer o comando da unidade militar a transformar a unidade em um mosteiro do modelo Shaolin, onde haveria uma rejeição de proibições estritas de hábitos nocivos. E os oficiais orientariam e treinariam soldados em artes marciais. E claro, isso jamais foi aceito. E por problemas no trabalho, Rudiev foi enviado para um tratamento em uma clínica psiquiátrica, onde foi submetido a um exame psiquiátrico. Depois disso, ele voltou para Novosibirsk e fundou a Ashram Shambhala, que realizava seminários pagos sobre métodos não tradicionais de cura em um pacote que eles faziam à venda, onde ensinavam yoga, ensinamentos do Shambhala, cura, reiki, karatê astral, remoção de corrupção, e por aí vai. Ele se diz, o Rudiev, que ele é um embrião que foi enviado à Terra através de um OVNI. Ele vem de um planeta chamado Sirius. Esse planeta não faz parte dos planetas que a NASA diz que existe, mas ele diz que ele veio para trazer sabedoria ao mundo. Ele diz que a filosofia oriental ocorreu independentemente e depois ele sentiu a iluminação. Os professores da seita praticam hipnose e convencem os adeptos que eles, professores, podem andar sobre a água, levitar e sair ileso das chamas. Os adeptos acreditam que o caminho para a iluminação era fugir de casa, isolar-se do mundo exterior e adorar o grande mestre. A seita praticava e ainda pratica violência física e sexual contra vários dos adeptos. Os adeptos passavam fome, naquela época eram obrigados a abrir mão da família, do trabalho, dos interesses pessoais. O Rudniev foi originalmente preso em 1999, ele teve históricos de internação em hospitais psiquiátricos, mas escapou de um hospital psiquiátrico após ser enviado para exames em 2004. E ele foi declarado mentalmente insano e encaminhado para um hospital psiquiátrico em Novosibirsk, do qual ele escapou. Ele foi detido novamente, conseguiram achá-lo em 2005, mas seus seguidores se recusaram a depor contra ele, mas ele foi finalmente preso pela polícia
e agentes do SB em 2010, quando um pacote de substâncias ilícitas, das mais fortes, eu não posso falar, e 15 dos seus devotos decidiram então testemunhar contra ele. O Rudniev negou todas as acusações durante o julgamento, que levou 1 ano e meio, e ele disse ao tribunal que era um extraterrestre de Sírios enviado à Terra para esclarecer as pessoas, conduzi-las à verdade. Claro, isso não ajudou em nada para a sentença dele com o juiz, e ele foi condenado a 11 anos por criar uma associação religiosa que viola a personalidade e os direitos dos cidadãos. Também foi condenado por violação de menores e venda de substâncias ilícitas. Eu achei a pena branda, apenas 11 anos. Acontece que a seita foi mudando de nome, como para Belovidie, depois Academia de Sabedoria Feminina. Existe o Ashram Shambhala, mas quando eles fazem palestras, workshops por aí, eles não colocam o Ashram Shambhala, eles ficam colocando nomes diferentes. Na Rússia, eles são proibidos, ainda existem, estão fazendo essas coisas lá dentro, mas é considerado crime ter esse tipo de seita dentro da Rússia. Essa seita está por aí, na França, Alemanha, Espanha, Itália, Brasil, e vão mudando os nomes para que as pessoas nem tenham ideia de quem são eles, mas os ensinamentos são nocivos. Aqui entra na história Helena Zakharova. Os pais eram engenheiros, uma menina criada em classe média na Rússia. Ela recebeu o nome dentro da seita de Shri Lakshmi Devi Subhi. Ela começou a fazer yoga e lá ela conheceu Konstantin Rudniev e ele a cativou com as suas histórias. Ela era loira natural, mas ele gostava de morenas. Ele mandou-a pintar os cabelos e ela o fez por quase 30 anos que ela viveu dentro da seita. Mas a atenção do Rudniev ainda se voltou para outras mulheres. Naquela época, outra concubina entrou na história, Irina Birman, que era divorciada e tinha um filho. Rudniev se interessou por ela, começou a chamar a atenção para administrar a sessão, conectá-la ao seu Tantra, prática espiritual obrigatória, que seria ter relações íntimas com ele. E ela começou a ter. O discurso dele consistia principalmente em uma miscelânea de teses de vários ensinamentos religiosos. E Helena disse que o Rudniev deixava esses seminários sempre com uma grande sacola de dinheiro. Eles foram autorizados a gastar em roupas, imóveis, tudo o que havia de melhor. E o guru comprou vários imóveis na Rússia. Com o passar dos anos, para alguém estar na presença dele, os seguidores teriam que pagar $10.000 somente para vê-lo por 2 dias. Eu vi a entrevista da Ilina, que tem quase 2 horas, contando todos esses fatos que eu estou contando aqui. Ele comprou apartamentos e meninas e meninos, na década de 1990, começaram a entrar no grupo, praticando yoga, se reuniram com o guru e ele ofereceu para essas crianças e adolescentes morarem nestes apartamentos para práticas espirituais, trabalhar, praticar karma, yoga para alcançar a iluminação. Então, tudo isso começou a se transformar em uma seita. Rudniev vestia roupas, vocês podem ver, xamânicas, e declarou-se o herdeiro de Shambhala, a fonte mística mais elevada de todas as religiões. Rudniev ordenou que ele deveria ser chamado por outro nome, Shri Inam Avatar Muni. Os apoiadores mais próximos também receberam outros nomes, e Helena recebeu o nome de, como eu falei antes, Shri Subhi, agora Lakshmi Devi. E a Irina tornou-se Shri Mahapaha Devi. Uma hierarquia mais rígida começou a se formar no relacionamento na seita. E Helena disse que as mulheres chamadas sacerdotisas eram as mulheres mais próximas com que ele tinha relações íntimas. Os homens faziam trabalhos domésticos e, finalmente, os mentores, seguidores com qualidades de liderança, faziam o recrutamento das pessoas, que eram chamados de sadhaka. Os sadhaka são os recém-chegados à seita. O principal valor da seita do Rudniev, que ele proclamou a rejeição da família, amigos, qualquer laço familiar. Segundo ele, a família e os amigos arrastam as pessoas para baixo e as impedem de viver uma vida plena. Após a chegada de novos membros, eles fazem a retirada dos documentos de identidade dessa pessoa. Todo o dinheiro pessoal, telefones celulares, o que tiver, passa para
a seita. Eles participavam, ainda existe muito disso acontecendo no dia de hoje, praticam 3 dias de ritual de limpeza. Aprendem lá obediência absoluta aos instrutores, mentores, e caso não saia como quer, há punições e tal. Aquele grupo vivia junto, dormia no chão, no mesmo quarto, às vezes sem cobertores, sem aquecimento, janelas abertas, mesmo no inverno, privação de sono, privação alimentar, trabalho não remunerado de manhã e à noite. Hoje em dia ainda continua a privação de sono e de alimentos. Eles passavam o dia sentado praticamente no chão, fazendo essas bugigangas e amuletos que são vendidos a preços exorbitantes. Fazendo também cartazes, falando das reuniões, das conferências, workshops. A seita usa uma rotina diária muito rígida, às 6 horas da manhã, alguns 6h50, eles têm uma hora de aquecimento ao som de uma música. O aquecimento incluía flexões monótonas na posição deitada, agachamentos, exercícios abdominais alternados, com danças exaustivas, que é chamada de meditação dinâmica. Durante o dia, esse aquecimento era repetido a cada hora, inclusive à noite. Os adeptos eram obrigados a fazer e assinar envelopes, compor poemas, canções, imprimir textos de livros, reescrever as palestras do Rudniev, reescrever músicas e videocassete, ou seja, fazer tudo isso para poder vender em nome da seita. O descumprimento das normas estritamente estabelecidas acarretava e ainda acarreta punição, que vai desde privação de comida por dia, são obrigados a fazerem trabalhos contínuos, realização de... no passado certamente existia, isso eu já não posso precisar se tem o dia de hoje ou não, mas eram punidos de 200 a 500 flexões na posição deitada. O mesmo número de agachamento, além do aquecimento, limpeza de banheiro e por aí vai. Quando um adepto se recusa a cumprir a punição, a liderança da seita recorre à aceitação da responsabilidade coletiva. O que é isso? Obriga todos os membros da seita a fazer as mesmas coisas, as mesmas flexões na presença da pessoa que se negou a cumprir a ordem. E essa pessoa, com pena dos companheiros do sofrimento, acaba obedecendo a punição para parar com a humilhação dos membros. Os adeptos comiam e ainda comem, muitos deles, uma comida com caldeirão, que era um mingau de casca de vegetais, grama, folhas, cevada e grumos de milho. Por isso que vocês podem ver que eles são todos esqueléticos e raramente você vai ver algum deles com dentes, a começar pelo líder da seita. Esse é o criador da seita, totalmente desdentado. Entre os membros da seita, a liderança costumava organizar competições, que era comer com as mãos, nesse caldeirão comum, comer um pouco junto com a colocação de comida, às vezes em tigelas. De acordo com as testemunhas oculares, os seguidores de Rudniev viviam, e até hoje isso existe, viu, completamente desnutrido, desnutrição crônica, falta de sono. Essas pessoas, no passado, elas acabaram caindo num estado quase que bestial, tornando-se gananciosos por qualquer comida para pegar um pouco extra do outro. Então essas pessoas acabam competindo. Quando os adeptos começaram a perder os cabelos e os dentes de exaustão, e por causa da falta de nutrientes, os líderes da seita diziam: você renasceu como uma pessoa de sexta raça, que não precisa de dentes, pois se alimenta de energia divina. Podemos ver pelo suposto noivo da Giovanna, que o rapaz só tem dentes na frente, nas laterais ele não tem dente nenhum. O corpo do rapaz ali, ele precisa engordar uns 20 quilos para a gente considerar ele magro, porque ele é extremamente esquelético. A Giovanna, se é que ela é somente membro da seita, ela não chegou a esse ponto ainda, porque para chegar a esse ponto a pessoa vai estar ali já uns 5, 6 anos dentro da seita. Esse rapaz já deve estar lá há muitos anos, considerando o porte físico dele. A Ilina teve uma falha hormonal, então o seu cabelo caiu, mas tudo porque ela disse que a alimentação era isso. Esse mingau aí de casca de vegetais, milho, essa coisa arada toda aí. E eles diziam que eles estão no caminho certo para a iluminação, quando caía lá os dentes e os cabelos. Era isso que eles diziam. Mesmo assim, Ilina, alguns meses depois, ela decidiu fugir. Ela disse: eu sabia que se não fugisse, eles tirariam a minha vida de uma forma ou de outra. As outras meninas, entre elas, segundo a Ilina, elas brigavam, porque ele dormia
com a mulherada lá, tudo no mesmo quarto. A Ilina, quando ela fugiu de fome e dos espancamentos em 1998 e acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico e ficou por lá um tempo. E depois de 6 meses, ela voltou novamente para a seita. E segundo ela, já mais fortinha, o corpo melhorzinho, conseguiu comer ali 6 meses na casa da mãe e tal. E, infelizmente, ela ficou lá até 2017 e saiu de lá de vez. Vocês podem ver na foto dela agora, ela já tem uns dentinhos, né? O guru achou que ela o traiu quando ela começou a expor os fatos do que aconteciam dentro da seita. Como ela disse, foram quase 30 anos dentro da seita. Então, o Urudniev começou a colocar pessoas para difamar a Ilina na mídia, dizendo que ela saiu levando milhões de dólares com ela. A Ilina disse que quando ela saiu do grupo, outros participantes disseram que naquele dia que ela saiu, uma vela foi colocada no centro de um círculo, as pessoas ficaram em volta das velas, eles pegaram facas nas mãos, amaldiçoaram furiosamente esta vela, como se fosse ela, e faziam um movimento como se estivessem atingindo aquele objeto cortante no corpo dela. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que, fazendo dessa forma, é quase um voodoo, estariam atacando lá. Gente, só voltando aqui, essa comida que é quase... é uma ração, né? Que eles dão para os membros. Já o Urudniev, ela disse que era diferente. A comida dele era feita de saladas, copo de cereal, do bom e do melhor. Tinha pão, cogumelos, ele comia muito bem. Já ela, mesmo sendo a concubina, morando na casa, tinha que se submeter a esse mingauzão. Os líderes da seita também até alimentam, segundo ela, os adeptos com restos que sobraram da mesa dele. Os mentores são controlados com maior rigor do que os recém-chegados, já que o Urudniev queria receber absolutamente todo o dinheiro trazido para a seita. Então, quando a pessoa chega, tem que cativar. A pessoa vende tudo que tem. A pessoa tem celular, vende o celular. A pessoa tem computador, instrumento musical, a pessoa sai vendendo tudo. Para quê? Para dar o dinheiro para a seita. A Helena lembra que o Urudniev tirou cada centavo dos mentores e depois dos adeptos lá. Do lado de fora, a seita parecia bastante civilizada. O guru começou a usar pessoas para difamar e desacreditar a Ilina depois, quando ela saiu. Inclusive, quando ele foi preso em 2010, ela ainda continuou dentro da seita até 2017, que foi onde que ela meio que acordou para o mundo, e ela viu que, meu Deus, o que é isso? As pessoas começaram a chegar para ela. Muita coisa ela sabia. Ela disse que não ia mentir, não. Mas muita coisa ela não sabia. Vocês veem por essas fotos. Olha as mulheres. Elas parecem mulheres de cabaré dos anos 40. Essas são as mulheres que ele gosta. Esse é o fundador da seita Ashra Shambhala, ou Shambhala, como ela diz. Esse, olha as moças. Gente, isso aqui não é porque era 1990. Isso aqui nem mulher dos 1970 usava. Isso aqui tem outro nome, né? Quando ele foi preso, ela ainda continuava dentro da seita, mas depois, em 2017, ela resolveu sair da seita. E quando ela resolveu sair, ela resolveu contar tudo. E ela liberou muito vídeo, muita foto, tudo que foi possível. E ele ainda, dentro da prisão, ele ainda continuava preso quando ela saiu, ele começou a usar pessoas para poder difamá-la. Então, na televisão foi uma pessoa, que eu até vi a entrevista também lá em russo, a pessoa não apareceu o rosto, dizendo: a Ilina, quando saiu, levou 3 milhões de dólares. E ela tinha esse dinheiro enterrado em 30 locais na floresta. Gente, eles têm umas histórias fracas, né? Eles não são criativos para inventar as mentiras. Segundo a pessoa, ela tinha muitos euros também, né? E depois, quando a União Europeia... olha para você ver se tem cabimento. A moeda na Inglaterra sempre foi a lira, né, que a gente chama de pounds também, nunca o euro, mas ele não sabe fazer o trabalho de casa, então ele mandou a pessoa ir lá difamar dizendo assim: quando a Inglaterra acabou saindo da União Europeia, ela ficou com muito medo que o euro iria cair totalmente por causa disso. E aí o que ela fez? Ela pediu para umas amigas começar a trocar o dinheiro, e a amiga foi lá na floresta e ela tinha caixas e caixas e caixas de dinheiro no meio da floresta. Alguém acredita numa palhaçada dessa? Não dá, né? Eles dizem que a salvação ocorre devido ao caso de
práticas psicoenergéticas, que formam corpos precisos e levam a transmutações de corpos físicos. Para atingir essa prática psicoenergética, é muito cogumelo que eles tomam, e sabe lá quantas ervas verdes eles fumam, né? Então, segundo eles, apenas 1% tem chance de salvação. Quem estuda na escola por correspondência tem 10% de chance de salvação. Quem participou dos seminários tem 25%. Quem passou nas iniciações tem 35%, mas quem já iniciou a transmissão tem mais chances de salvação e purificação do karma, conhecimento de Shambhala para outras pessoas. Então você viu que se você paga, quanto mais você paga, você está mais perto da salvação. Para os eventos mais importantes, para eles estar na presença dessas pessoas que se denominam xamãs ou shamans, é uma coisa assim maravilhosa, é encontrar Deus na Terra. Então eles fazem de tudo, seguem rigorosamente essas pessoas. A Giovanna foi vista nos Estados Unidos ano passado com essa Madonna, que tinha um outro nome antes dela ter mudado, mas eu já vou chegar lá. O Uruniev, antes da prisão dele, ele começou a agredir as sacerdotisas, que ele chamava de sacerdotisas, as amantes dele, lá, a mulherada do além. E aí, em 1994, a Irina deixou o ashram Shambhala. Ela falou, cair fora. Só que ela foi esperta. Ela levou uns bons milhões com ela. Disseram que ela comprou imóveis até falar chega. E os imóveis que ela tinha, que muitas coisas foram colocadas no nome dos funcionários e não no nome dele. Então, quando ela saiu depois, ela expulsou vários das seitas dos prédios que tinham o nome dela. Pelo menos ela foi esperta. Ela se mudou primeiro para um dos apartamentos comprados, vendeu os bens registrados, todos que estavam em nome dela, e desapareceu da seita. Segundo a Irina era espancada constantemente por ele. Para vocês verem também como é que ele trata a mulher, ele enchendo essa mulher de tapa. A sua partida inspirou Rudniev, quando a Irina foi embora, a um ritual maluco chamado Karatê Astral, que ele chamou de Astro Karatê. Essa prática descobre as formas de um campo tão poderoso que nenhum dano pode rompê-lo por meio de qualquer coisa. Você não vai estar subjugada a espíritos malignos e simplesmente você vai estar diante de coisas da astrologia. Ou seja, você fica ali um ser quase que imortal. E segundo Rudniev, a ciência da vida é a ciência do destino do homem. As práticas eram bizarras, como eu falei. Eram e continuam até o dia de hoje. Os xamãs dizem que podem andar sob as águas. Olha esse vídeo baixaria ele andando aqui em cima das águas. Alguém acredita nesse vídeo? Esse vídeo está lá no processinho. Como eu falei antes, o tal noivo da Giovanna, ele ressuscitou após 3 dias sem vida. Um monte de mulherada vestida de preto, tudo chorando, uma palhaçada. E ele deitado, de repente ele levanta-se. O Rudniev, ele tinha um harém de moças jovens, bonitas, né? Que eu falei, as sacerdotisas. E elas tinham que lutar uma contra a outra. Sim, isso mesmo, ele dizia, quem batesse mais na outra é a que ficava com ele naquela noite. O Rudniev convenceu os adeptos de que essa técnica de encher o outro lá de porrada é a técnica dos mestres do Shaolin. Ele disse que em Shaolin os mestres espancavam seus alunos com paus. Para quê? Para que melhorassem, segundo ele. Então ele disse que essa prática foi introduzida no grupo dele, Astro Karatê. O Rudniev não apenas coletou vídeos e imagens de suas conversas, mas ele usava para intimidação das meninas. Isso mesmo, ele fazia vídeos com coisas que ele aprontava com a mulherada para depois chantagear quem quisesse sair da seita, que ele ia liberar os vídeos. E o pior de tudo, a polícia, quando o prendeu, encontrou fitas. Bestialidade com animais praticada pelo grupo. Está aí um cãozinho vestido com a roupinha xamânica. Quando um membro entra na seita, a Irina falou que rapidamente o grupo organiza um casamento do novato com alguém que já faz parte do grupo há muito tempo. Segundo ele, como é que você escolhe a pessoa? Um grupo está lá fazendo umas danças
Então, tudo doidão, tudo chapado, né? E aí você tá lá dançando com aqueles entorpecentes todos na cabeça e tal, e aí de repente seu olhar cruza o olhar com o daquele cara, o outro, pronto. Os olhares se conectam e pronto. Esse é o seu marido, essa é a sua mulher, vamos casar. Então é assim que é feita a escolha. O Rudniev escreveu um livro chamado The Way of the Fool, que seria o caminho do tolo. Muita gente traduziu como o caminho do louco, não é? A tradução em inglês é o caminho do tolo. No qual são glorificadas, aceitas a rejeição da família, também do trabalho, assim como a vida por prazer. Ou seja, você não deve trabalhar para ninguém, somente para eles. Esse negócio de 9 da manhã, 5 da tarde, 8 da manhã, 6 da tarde, isso aí não existe para o grupo. Eles rejeitam toda forma de governo, de trabalho, mas você trabalha para eles, dinheiro para eles não traz felicidade, o que você faz nessa vida não é para ganhar dinheiro, mas você trabalha feito uma louca e um louco para trazer dinheiro para eles. E uma das coisas que infelizmente acontecia e ainda acontece é a venda dos vídeos adultos feito com essas mulheres jovens, adolescentes, são vendidas na dark web, que é uma web diferente que não é qualquer um que pode acessar. E lá ele filma, né, hoje em dia dentro ainda existe, faz a filmagem das moças, jovens, adolescentes, e esses vídeos são vendidos, inclusive os que têm cenas de bestialidade. É vendido na dark web, eles ganham dinheiro grande com isso. Outra parte importante dos negócios da seita continua sendo o comércio desses itens mágicos, né? São esses sinais que essas coisas que eles vendem, que cada coisa traz felicidade. Isso aqui traz isso, é um pente mágico que traz isso na tua vida. Ou seja, eles enganam a todos. Eles nos chamam, nós seres mortais, normais, de ratos. Nas reuniões ele falava da necessidade de destruir todas as pessoas de idade e que pessoas velhas e fracas não deveriam estar vivas, que deveriam fazer-se uma limpeza étnica. Aí Helena disse que ela, lavagem cerebral, na época também pregava essas coisas. Em 1998, uma pessoa acabou perdendo a vida na seita e depois disso muitos vieram a perder a vida. Um dos professores, Dmitry Stolypin, voltando de um seminário de campo, adormeceu no trem e ele tinha uma sacola cheia de dinheiro, que o grupo tinha participado de um tipo de uma convenção. Assustado com a ira que o professor dele, que o Rudniev ia ter, ele ficou tão apavorado. O que ele vai fazer comigo porque eu dormi e roubaram minha sacola de dinheiro? Ele acabou pulando da ponte do rio e perdeu ali a vida. O próximo foi Alexei Deviatko. Ele estava tão exausto de fome que ele estava meio que andando atordoado e ele acabou sendo atropelado e veio perder a vida. Alguns anos depois, outro adepto, Vladislav Bolshakov, desapareceu. O Rudniev sempre gostava, segundo a Elina, de humilhar os subordinados. E esse jovem, na época, ele tinha só 18 anos. E lá ele tinha recebido um nome novo, Nandi. O Rudniev dizia regularmente para ele que a vida dele, desse rapaz, era estúpida, que era melhor ele pôr uma corda no pescoço. E o rapaz o fez. Infelizmente, ele veio a perder a vida. Helena disse que naquele dia, quando esse rapaz perdeu a vida, membros da seita foram dirigidos para que pegassem a pessoa pelas pernas, colocassem ali dentro de um saco e depois jogassem o corpo desse jovem numa floresta. E eles acabaram tirando o passaporte, claro, desse rapaz, removeram uma cruz que ele usava, né, como uma forma de identificação e acabaram enterrando o corpo. A mãe do Vladislav estava procurando por ele há 18 anos. E ela ficou sabendo o que ocorreu com o filho dele quando a Elina saiu da seita e veio e contou o que ocorreu. A Elina disse que parou de comunicar-se com a família dela por 28 anos. Isso mesmo, gente. E ela só encontrou com a mãe dela em 2018. Ela disse, foram 28 anos sem ver a minha mãe. Para vocês verem como essa seita é maléfica. Alguns dos ritos ou rituais da seita lembram os xamânicos, como eu falei antes. E para isso eles usam os trajes orientais como os saris, bem como trajes xamânicos, indianos.
As mulheres se vestem, como eu falei antes, parecendo uma mulher de cabaré dos anos 40. Algumas fotos que eu estou colocando aqui, alguns vídeos, a qualidade não é muito boa, porque nós estamos falando ali dos anos 1990, 80, 90, então não era assim maravilhosa, né? E por mais que a gente dê uma arrumada aqui nos vídeos, ainda não conseguimos deixar eles bonitões. Mas vamos lá. A Irina disse que uma criança nasceu dessa prática, dessa baixaria, um com o outro lá, esse troca-troca. E o que aconteceu com a criança? Essa criança foi entregue a um orfanato. Aliás, a Irina, quando foi morar lá, que ela virou mulher dele, porque eles são contra terem crianças lá, por algum motivo eles não gostam de criança. Ele falou para a Irina dar o filho dela para um orfanato, e a Irina deu. Mas fiquei sabendo que anos depois, quando a Irina saiu, porque a Irina não ficou muitos anos na seita, ficou bem pouco. Ela conseguiu recuperar o filho dela novamente. Que coisa absurda, que ponto que chega. Aqui que vocês estão vendo, olha isso. A pessoa que criou a seita, olha ele aí, com essas 3 mulheres, imagina o que elas estão fazendo com ele. Gente, ele tirava fotos, ele fazia vídeos, e já vendia na época, hein? Se choca a gente hoje, imagina naquela época. Infelizmente, o que ele qualifica como a sabedoria estúpida, que é o que nós temos, segundo ele, tudo que ele criou é o mais puro que pode te elevar para essa subconsciência, que é a subconsciência de Krishna, que a Giovanna é vista falando que eles estão buscando. Eu jamais buscaria qualquer coisa vindo de um homem que fez tudo isso que eu estou relatando aqui. São histórias pesadas, gente. Como é que eu posso acreditar num homem desse? De repente alguém vai falar, mas não tem provas? Tem, gente. Quem quiser vai lá na Rússia ter o processo. O cara não ficou 11 anos na cadeia à toa. Tudo aqui está documentado no processo. Como eu falei antes, no livro ele rejeita, né, a família e tal. Por quê? Porque a família vai chamar a tua atenção e falar, meu, você tá doido, cai fora disso. Então o que eles fazem? Eles cortam a família. Agora vamos entrar aqui na história. Essa uma é a que anda sempre com a Giovanna, ou a Giovanna anda com ela. O nome dela na época era Shakuntali, ou Shakuntali, que agora ela mudou o nome para Madonna. O Rudniev deu a ela o poder de curar doenças incuráveis, segundo ela. Ajudar a encontrar o amor, atrair dinheiro, fama e almas gêmeas. Uma mulher iluminada, e ela é a reencarnação da princesa Ukok, que era uma sacerdotisa xamã siberiana. Isso aqui, gente, é um podcast dela. Tá aqui o link, quem quiser ver. Mas, infelizmente, tá em inglês. Se você não fala inglês, a não ser que você grave e jogue em algum app aí para poder traduzir. Mas eu vou estar traduzindo aqui o que ela foi falar nesse podcast. Dizem que existe a vergonha alheia. Eu me senti envergonhada por ela, porque eu nunca vi alguém contar tanta mentira. Eu me senti embaraçada ouvindo as mentiras. Então, vamos lá. Ela é a reencarnação da princesa Ukok. Ela também possui clarividência, predestinação do futuro. Ela se diz doutora em psicologia e ela é fundadora da Academia Internacional do Trabalho com o consciente, chamado Guild ou Guild. É uma das protagonistas do best-seller mundial Depois da Morte, onde conta suas aventuras e suas reflexões. Ela disse que, graças aos seus métodos, ela curou mais de 22.300 pessoas que recusaram remédios. Ela reuniu 18.345 famílias e ela salvou 1.250 pessoas que estavam falidas. Ela tem uma vasta experiência e mais de 20 anos de prática em todo o mundo, em mais de 32 países, incluindo França, Grécia, Índia, Itália, Espanha, Noruega, Japão, Austrália, Brasil e Estados Unidos. A xamã Madonna, que mudou o nome recentemente, como eu falei, ela é bem conhecida pela lavagem de dinheiro que ela faz pelo mundo afora, através das doações de caridade. Então vocês vão vê-la por aí, entregando comida em lares de mulheres que sofreram violência doméstica. Vocês vão vê-la em determinados locais, entregando comidas para crianças. Mas tudo isso é lavando o dinheiro da seita. Agora vamos lá, se preparem. Essa é a moça para quem a Giovanna está sempre com ela. Giovanna, se você ainda estiver até aqui assistindo esse vídeo, por favor, depois de tudo que eu falei aqui, vai lá, ouve o podcast inteirinho. Eu não vou tirar e nem pôr uma linha do que foi falado no podcast. Vamos lá. Ela disse que ela viveu na floresta desde os 12 anos, dos 12 aos 19 anos, com o mestre dela. Quando perguntado pela jornalista o que ela comia, ela disse coisas da floresta. Ela se identifica como doutora em psicologia. O podcast é Cassie. Antes eu falei o nome dela como Pop, mas é Cassie, ok? A
A Cassie perguntou para ela, onde você recebeu o seu doutorado? Ela disse, na Altai University, localizada na Sibéria. Ela disse que ela não recebeu o doutorado em psicologia por ter estudado, mas por causa do trabalho que ela estava fazendo junto aos cientistas russos, por causa de uma prática científica que eu fiz quando eu ajudei os médicos com um método de cura, de medicina, que funciona melhor do que o método que eles usam. Os cientistas não conseguiam achar uma cura para a psoríase que pudesse curar uma pessoa rapidamente. E eu já estava trabalhando com uma subconsciência, e eu já estava ajudando os médicos, os cientistas com isso. E as pessoas ficaram curadas em 2 semanas. E por isso a universidade concedeu o título honorário de doutora em psicologia para mim. Engraçado, né? Tudo isso é no ramo da medicina, mas ela recebeu um doutorado em psicologia, não consegui entender a relação. Enfim, que a idade biológica dela parou quando ela tinha 19 anos. Que os cientistas estavam sempre atrás dela para ela ser estudada. Por causa disso. Aí estudaram o sangue dela e disseram que ela não pode ficar doente por causa do metabolismo dela. E por causa disso ela não envelhece. Aí eu consegui ver uma envelhecida bem boa aqui, de quando ela era novinha para agora. Tá envelhecendo sim. Dá um espelho para essa moça. Ela disse que ela tem a pressão alta e isso a tem ajudado muito. Aí a jornalista falou, mas peraí. Mas na medicina normal, pressão alta é perigoso. Ela disse, não no meu caso. E além do mais, quem tem pressão baixa é gente preguiçosa. Que ela é capaz de controlar o momento da própria morte. Dorme 2 ou 3 horas por noite. Ela mencionou que quando ela fez o trabalho numa universidade chamada Sibéria Federal University, ela estava ensinando aos cientistas sobre subconsciência. A jornalista disse, olha, eu contactei a universidade. Eles disseram que nunca ouviram falar de você. Ah, talvez é porque eu usei outro nome. A jornalista perguntou, mas quantos anos você tinha na época que você estava ajudando os cientistas? Ela disse, 15 anos. Aí a jornalista falou, peraí. 15 anos? Mas você não estava na floresta dos 12 aos 19? Aí foi aquele silêncio mortal que se escutava até os grilos. Aí a jornalista continuou, você vivia na floresta e ia na faculdade ensinar os cientistas? Ela disse, sim. E depois ela voltava pela floresta. A Madonna disse que toda doença que as pessoas têm é porque a pessoa está fazendo algo errado na vida dela. Medicação e medicina para ela é bobagem. Ela é healer. Healer é curandeira. Ela cura câncer, HIV e todas as demais doenças. Mas quando ela tinha 6 anos, ela ajudava o pai dela a fazer cirurgias em um hospital, aonde o pai dela trabalhava. Ela não falou que se ele era médico, que a gente sabe que tudo isso é mentira, né? Agora, fala pra mim, gente, alguém consegue acreditar que qualquer hospital na face da Terra permite que uma criança de 6 anos vá junto fazer cirurgia com o papai? Ela jura que, como ela é a reencarnação dessa princesa que viveu na Sibéria nos anos 50 antes de Cristo, então ela é dotada de muitos poderes. Ela pode ler os pensamentos das pessoas, como a Catiluz. Ela consegue se teletransportar daqui para outro lado, como a Catiluz. Ela é imortal, né? E por aí vai. Ela disse que quando ela vê alguém, ela pode ver quantas vidas essa pessoa teve no passado, as doenças que essa pessoa teve no passado. Que ela fez um trabalho, que ela publicou, né? A tal da Madonna disse que ela curou 180 pacientes que tinham órgãos eruptos. Aí a jornalista disse, mas aonde que foi isso? Em que hospital? Ela falou, foi um experimento que foi feito por um grupo de médicos e cientistas que eles resolveram fazer uma pesquisa comigo. E aí foi no Canadá. Aí ela falou, qual é o nome do hospital? Ela disse, eu não posso falar. Ela falou, mas peraí, a jornalista, mas qualquer pesquisa científica, ela é publicada. Está publicada em algum livro, em algum jornal?
Não, e não foi publicado. E a jornalista estava assim meio tipo, mas peraí, toda publicação precisa de dinheiro, né? Você está ali, vai estudar alguém. E simplesmente eles resolveram te estudar, viram que você curou essas 180 pessoas e eles não publicaram isso. Aí a Madonna começou a ficar brava como jornalista, era um podcast, né? Então era só através de voz. Aí foi uma lavação de roupa suja. Porque a Madonna se sentiu acurralada e começou, deleta isso, eu não quero essa entrevista no ar. A jornalista, não, eu vou colocar no ar. Não, você não pode colocar, sem a minha permissão você não pode colocar. Ela, posso sim. E a jornalista, calma, dizia, eu vou colocar, aqui nos Estados Unidos a gente pode colocar. Não, sem a minha permissão, ela pode colocar. Gente, foi uma baixaria de uns 10 minutos, não da jornalista, inclusive até troquei mensagem com essa jornalista depois. É que ela ficou brava, a Madonna, porque ela viu que a mulher desmentiu tudo. A mulher não era assistente de ninguém, universidade porcaria nenhuma. Não era doutora de nada. E quando ela começou a ser desmentida, ela ficou encurralada. Aí ela acabou desligando na cara da jornalista, tá? Essa foi o final da história. No meio, ela estava elogiando a jornalista, disse que a jornalista tinha uma alma maravilhosa, que ela conseguia ver uma das vidas que ela teve no passado e tal. Só que no final, ela desligou o telefone na cara da jornalista. E dias depois, a tal da Madonna foi lá colocar um videozinho no ar dizendo: pessoas famosas como Michael Jackson, Madonna, todos eles eram perseguidos. Por quê? Pela fama, pelo poder que eles tinham. Mesma coisa comigo. Ou seja, ela tentando desbancar ali, sabe, desacreditar, tipo, olha, aquela coisa que a outra lá falou, tudo inveja, só porque eu sou famosa. Famosa não sei da onde. É uma caloteira. Mas foi desmascarada. Então, Giovana, se você ainda estiver aqui vendo este vídeo, por favor, se seu inglês não é fluente, existe uns apps aí que você grava o que está sendo falado, joga nesse app e esse app traduz para você, ok? Mas veja isso sem falta e você vai ver que ela foi desmascarada. Se é que a Giovana está por livre, espontânea vontade, é essa seita criada por este homem, Konstantin Rudniev. Esse homem que é simplesmente um dejeto humano. O que sai da boca dele e desse povo aí, vendendo essas literaturas, todas essas baixarias, pelo amor de Deus, gente. Não caiam nisso. Procurem saber quem é que fundou o local. Você não pode simplesmente se enfiar em qualquer religião, em qualquer seita, em qualquer coisa. Você precisa ter conhecimento, digo. Quem são essas pessoas? E aqui, finalizando com a prisão do Rudniev, um homem do país da Geórgia chamado Avitand Londzasky, ele assumiu o posto do Rudniev. E ele é tão delusional como o Rudniev. E muito ainda do grupo da Shambhala também ainda segue esse outro maluco. O Rudniev, ele foi solto, tá, gente? E ele agora mora no Cazaquistão. Ele é russo, mas como ele quer continuar praticando a baixaria dele, com esse bando de adolescentes e mulheres, esse harém, esse monte de coisa doida, porque ele era doidão 24 horas lá com as ervas dele, com os entorpecentes, na Rússia ele ficou com medo de ser preso, então ele foi para o Cazaquistão. Então ele está lá no Cazaquistão vivendo, sabendo Deus lá, subornando quantos para não cair preso, né? Se ele pisar lá na Rússia com esses ensinamentos, ele vai para a cadeia novamente. Mas infelizmente os ensinamentos do Rudniev continuam por aí. Só que ele fez a miscelânea, como eu falei, ele pegou coisas, elementos, né, da Bíblia, do Alcorão, do Kama Sutra, do xamanismo, do paganismo, do sexo tântrico, e ele criou essa subconsciência que o povo está procurando. Esta é uma seita perigosíssima e é difícil ter acesso. E agora eu digo para vocês, se vocês têm familiares dentro de seitas, gente, o que eu vou passar aqui é falado por um psicólogo americano, ele dizendo o que você não deve fazer quando alguém da sua família está dentro de uma seita. Em primeiro lugar, não chame a seita de seita, porque isso vai separar você da pessoa. Então diga aquele grupo que você participa. Se você chegar falando seita, a pessoa já sai correndo. Outra coisa que ele diz também, não faça ataques a essa pessoa, tipo, olha, esse cara, ele é isso, tá? Esse é um louco, esse é um maluco, você tem que sair daí, você tem que...
Você só afasta a pessoa fazendo isso. Você tem que ganhar a confiança da pessoa, trazer a pessoa para você, mesmo você sabendo essa baixaria toda que eu contei, você dizer, olha, me fala, o que que eles falam lá? O que que eles falam? O que que vocês fazem? Quantas horas vocês dormem? Com privação de sono, você fala, você faz qualquer coisa. Você vende a mãe para um sanduíche, né? Não dorme, não come. Quando vocês têm membros da família dentro de seitas, a coisa mais doida a fazer é vocês atacarem a seita. Comece a dizer quem são, o que vocês fazem, onde vocês vão. Nossa, eu gostaria de ir lá, eu gostaria de ver. Pelo menos você tem um canal aberto para você continuar em contato com essa pessoa. Eu diria aqui para a família da Giovana, eu sei que se ela estiver lá por livre e espontânea vontade, ela não deixa de ser uma vítima de uma seita. Vocês atacando o namorado ou o noivo dela, se é que é verdade isso dele, vocês vão puxá-la para mais longe, segundo o psicólogo. Tipo, não, a gente queria conhecer esse cara, põe ele aí no telefone, vamos conversar. Poxa vida, queria saber dele, o que que ele faz, onde que ele mora. Mesmo vocês sabendo essa baixaria toda dele. A última coisa que vocês podem fazer é isso. Vocês têm que dar liberdade para que a pessoa possa voltar para vocês. Eu sei que deve doer muito ter uma pessoa afastada, sendo manipulada o tempo todo, mas você dizendo para a pessoa, você está sendo manipulada, você está sendo enganada, isso não vai te ajudar em nada. A pessoa vai precisar passar um tratamento bem rigoroso com psicólogos, principalmente psicólogos que têm grande experiência com vítimas de seitas, para poder ajudar essa pessoa a vir a quebrar essas coisas que foram incutidas. Essas pessoas sofreram lavagem cerebral, sofrem lavagem cerebral lá dentro. Então, se você aí tá, de repente você tem um membro da sua família que está afastado também, está desaparecido, ou está dentro de um local desse, e você sabe onde está, mantenha um canal aberto de conversa. Ouça o que ela tem a dizer, mesmo que você ache tudo um absurdo que você vai ouvir. Mas essa é a única forma de você manter ainda um canal aberto de comunicação. Quando você ataca, você fecha esse canal para sempre. E aí fica mais difícil de tirar. A Yelina passou 28 anos sem ver a mãe dela. Tem uma jovem do Canadá também, que eu vi o caso dela, também da mesma seita. Ela voltou para a família depois. 10 anos sem ver a família. 10 anos. Contato zero. Tenho minhas dúvidas se a Giovana está dentro dessa seita por livre e espontânea vontade, ou se ela está dentro porque ela está sendo colocada como vítima do tráfico humano. Eu, Sandra, particularmente acho que ela não é vítima do tráfico humano no sentido que ela está sendo usada para a exploração. Vou escrever aqui na tela, senão o YouTube bloqueia. Eu não acredito que seja por causa disso. Acredito sim que ela possa ser exploração escravo, trabalho escravo, dormindo pouco, passando o dia inteiro na rua, fazendo coisas para eles, vendendo tralha, não recebendo um centavo disso. É um trabalho, de certa forma, forçado. Você não vê o dinheiro do seu trabalho. Isso também é uma forma de escravidão, é uma das formas do tráfico humano. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham deste caso? Vocês acham que a Giovana é vítima do tráfico humano e está sendo explorada, vendida? A família tem dúvidas se ela está lá dentro por livre e espontânea vontade, que talvez ela esteja mantida assim, longe deles. Eu explico isso considerando o que a Yelina falou, porque lá no manual do livro dos tolos, do Ridniev, você tem que rejeitar a família. É a primeira coisa, então você não tem que ter contato com a família, você não tem que telefonar, você não tem que fazer nada com a família. Você simplesmente tira essa família do mapa, ela não existe mais para você. Seus amigos não existem mais para você, eles morreram. Para eles, essas pessoas de fora estão tentando puxar você para baixo. Eles estão te tirando do foco que é você alcançar a subconsciência de Krishna. Então, essas pessoas precisam terminar o contato. Então, eu vejo a Giovana mais como isso também, que ela está parando todo o contato, vamos dizer assim, por causa disso, por causa dos ensinamentos deles, e não porque ela está sendo mantida contra a vontade dela. Ela ainda vira e mexe, está ali colocando um Instagram ou outra para a família dela, mas ela está colocando por quê? Porque
A família fez barulho, foi na mídia, a mídia está fazendo barulho e eles estão meio assustados, então eles estão colocando coisas. Mas a gente vai fazer mais barulho ainda, como a gente fez no caso da Kate Luz. O caso da Kate Luz, vocês sabem, antes de estourar na mídia aqui, eu havia denunciado a Kate Luz, eu falei a respeito das meninas. Aqui nos Estados Unidos é o Departamento Homeland Security, que seria a imigração, que cuida dos casos de tráfico humano. O FBI cuida também, mas 90% é feito pelo Department of Homeland Security, é o DHS que a gente fala aqui, né? Eles me ligaram depois, quando eu denunciei, conversei com eles por mais de 1h30, falei o que eu achava, se era, o que era aquilo. Eu de cara, gente, eu tô falando, não tinha nem caído na boca do povo que aquilo era seita, eu identifiquei aquilo como seita, e no final da conversa com esse agente do DHS, ele mesmo disse para mim que, considerando a experiência dele, ele também estava achando que aquilo ali estava mais para uma seita do que para tráfico humano. E depois de umas 2 semanas, foi aí que surgiu o caso, tal. Mas houve a denúncia, eu passei os endereços que eu tinha, o que eu sabia. Muitos youtubers fizeram barulho. A youtuber Dani Delanos fez muito barulho também. Aliás, ela vai estar divulgando esse vídeo aqui também. Para quem não conhece o canal da Dani Delanos, vou deixar o link do canal dela. Passem lá, ela é uma pessoa que também está sempre lutando aí pelas brasileiras que estão aí perdidas de alguma forma por mundo afora. Ela tem tentado ajudar e ela vai estar também divulgando esse vídeo. E então tudo isso foi levado às autoridades e hoje é onde está a beleza da dona Kate Luz, dentro de uma prisão no Brasil. Então vamos fazer barulho com esse povo aqui também, porque se a Giovana estiver sendo mantida contra a vontade dela, nós vamos tirá-la de seja lá da onde ela estiver, mas para isso nós precisamos de vocês, nós precisamos que vocês divulguem esses vídeos. Nós precisamos que vocês coloquem nas redes sociais o rosto dela. Quem tem um Instagram, coloca aí, tag o nome dela. Tá tudo aí, gente. Vamos correr atrás, vamos fazer barulho, vamos tentar resgatar essa menina se ela estiver realmente dentro do tráfico humano. Mas, infelizmente, se ela estiver dentro da seita, o máximo que nós podemos estar fazendo aí é estar orando e muito, pedindo a Deus que tenha misericórdia da vida dela e que ela possa acordar desse pesadelo que é estar dentro dessa seita e voltar para a família dela. Esse é o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, deixe aqui o gostei de vocês para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E, por favor, não deixem de estar divulgando isso nas redes sociais. Eu vejo vocês em breve.